Este material foi produzido e oferecido pela Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Viçosa. Para realizar um curso completo, acesse os links na descrição e comece sua jornada de aprendizado. Olá, cursista! Seja bem-vindo ao nosso curso de Boas Práticas Agrícolas. Esse curso foi desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, em parceria com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Na aula de hoje, vamos continuar com as aulas do módulo 2, Boas Práticas do Plantio ao Cultivo, com questões importantes relativas a procedimentos que antecedem o plantio da cultura. O que veremos nessa aula? Nessa aula vamos falar de boas práticas agrícolas que devem ser planejadas bem antes do plantio das culturas de interesse econômico, visando a melhoria e manutenção das condições de produção. Já vimos em aula passada que é importante que o produtor rural não utilize as práticas de conservação de solo isoladamente, mas que faça uma associação com outras práticas, como, por exemplo, a rotação de culturas, cobertura verde, plantio direto, entre outras. Então, vamos entender os benefícios dessas outras práticas na conservação das condições de produção. Rotação de culturas. Devemos sempre ter em vista que nossa atividade deve ser viável a longo tempo. Assim, precisamos garantir que as áreas de cultivo sejam férteis e sem problemas com pragas e doenças, e para isso a rotação de culturas é recomendada. O objetivo desta prática é evitar o desgaste do solo e sua fertilidade e reduzir a proliferação de pragas e doenças. A rotação de cultura é o cultivo de diferentes espécies de plantas, milho, trigo, aveia, soja, em diferentes tempos na mesma área de cultivo. Um exemplo muito comum é rotação entre gramíneas e leguminosas. Vantagens da rotação de culturas. A rotação de culturas é uma boa prática agrícola que contribui para a sustentabilidade da produção agrícola. No entanto, os retornos obtidos serão percebidos a médio e longo prazo. Portanto, a assistência técnica de um profissional é necessária. Entre as vantagens dessa prática, podemos citar: a. Manutenção da matéria orgânica devido aos resíduos das culturas. B. Controle da compactação do solo pela ação dos diferentes sistemas radiculares das plantas em rotação. C. Controle da erosão do solo em função da cobertura do solo com a palhada. D. A palhada também vai ajudar no controle de plantas daninhas e na fertilidade do solo. E. Controle de pragas e doenças em função da troca da planta hospedeira. F. Aumento de produtividade e diversificação da renda. E G. Redução no uso dos insumos agrícolas. Cobertura verde. Sempre mantendo a visão da manutenção das características do solo, o pousio da área de cultivo consiste em um descanso do terreno por um período de tempo, que vai depender da cultura e da recomendação técnica. A finalidade desta prática é permitir que o solo recupere sua estrutura física, fertilidade e forme uma camada de matéria orgânica, restaurando a camada de solo adequada para o desenvolvimento das raízes das culturas. Assim, o pousio pode ser associada com rotação de culturas, obtendo todas as vantagens dessa prática. Precisamos destacar também que plantas de cobertura utilizadas no pousio posteriormente são utilizadas como adubação verde. Várias leguminosas são utilizadas como adubo verde. A eficiência dos adubos verdes depende da escolha da espécie vegetal. Para isso, é preciso levar em consideração as condições do local de implantação. Algumas espécies de plantas utilizadas como adubos verdes são apresentadas na tabela a seguir e as adaptações com relação ao local de plantio. Por exemplo, a espécie Centrosema
é adaptada à baixa umidade do solo e a mucuna preta é adaptada às condições de baixa fertilidade do solo. Outro ponto importante que antecede o plantio é a escolha do material de propagação da cultura, que envolve as sementes, bulbilhos, mudas, rizomas, tubérculos e outros. O produtor precisa estar atento em relação a isso e não deixar para adquirir de última hora, pois pode não conseguir o material de propagação ou obter um material de baixa qualidade. A seleção adequada do material de propagação reduz problemas fitossanitários e permite uma produção que seja rentável economicamente. Como escolher o material de propagação? Alguns pontos devem ser levados em consideração na escolha do material de propagação. Preferência do consumidor e do mercado para definir o que produzir. Experiência do produtor e com base em pesquisas. Maior adequação ao processo de produção. Origem do material, validade, embalagem, armazenamento, marca e empresa. Ciclo da cultura. Ataque de pragas e doenças. Quantidade e qualidade produzida. Adaptação para região e época de plantio. Custo de aquisição e produção. O material propagativo certificado. Pureza, limpeza e porcentagem de germinação. Nos casos em que o produtor rural faça a opção por produzir seu próprio material de propagação, o sistema de produção precisa ser preparado para isso. Assim, alguns cuidados são necessários. O material inicial deve ser identificado, certificado e de boa qualidade fitossanitária. Guardar os registros das etapas de produção, por exemplo, controle de pragas e doenças. Capacidade de processamento. Armazenamento adequado para evitar problemas de contaminação e deterioração. O melhor material de propagação é aquele que atenda aos objetivos da produção, destino do produto e adaptação à região. Em algumas situações, podemos nos deparar com a oferta de sementes de baixo custo e sem procedência, mas precisamos entender que, nesse caso, a oferta mais barata pode se tornar um problema. Porque o uso de sementes piratas é um risco para a lavoura. Sementes comercializadas ilegalmente não possuem qualquer tipo de controle de qualidade. No caso de ocorrer algum problema relacionado à qualidade da semente, o produtor não tem amparo legal. E as sementes apresentam baixa taxa de germinação, comprometendo o número de plantas por área de cultivo. Estamos finalizando a nossa aula do módulo 2, na qual falamos da importância de algumas práticas agrícolas planejadas antes do plantio, mas que vão influenciar posteriormente na produção. Para exercitar tudo aquilo que você aprendeu, além de assistir a essa aula, leia a apostila, faça os exercícios de fixação e demais atividades propostas no guia de estudo. Desejamos a todos um bom estudo!